Acho que agora aqui tá certinho. Olá, meu nome é Heitor e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pintura de retrato. A pintura de retrato é algo que eu gosto demais, eu sou fascinado. Bom, aqui na internet a gente vê diversos artistas fazendo pintura de retrato nas mais diferentes técnicas e também em estilos bem diferentes uns dos outros, e isso eu acho muito legal. Então a ideia de hoje desse vídeo e fazer esse retrato é buscar entre os meus retratos, né, uma foto minha no caso, para mim poder pintar. Então o primeiro passo vai ser esse. Então meu objetivo é encontrar uma fotografia que tenha uma expressão engraçada, divertida, que eu possa transmitir isso na hora da pintura. Então vamos ver como é que esse dia vai funcionar. Tô revisitando minhas fotos e eu tenho fotos muito engraçadas mesmo, porque a minha mãe sempre reclamava que eu não parava quieto nas fotos e tava sempre com a boca nas orelhas e eu achava isso muito engraçado. Então, às vezes, revisitar as próprias fotos é legal, porque ali você pode, né, garimpando, encontrar algo que você goste. No meu caso, eu vou querer algo mais atual, então eu vou fazer a minha própria foto específica para essa pintura e eu vou montar o equipamento e vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora com o equipamento todo montado já, tudo ok, eu vou fazer diversas fotos do meu rosto, fazendo diversas expressões, e aí eu quero depois escolher uma delas para poder reproduzir na tela, né, para poder transferir para a tela, e eu vou te mostrar todo esse processo. Bom, e esse é o momento que você tem que soltar mesmo e usar a imaginação e começar a fazer caras e bocas à vontade. Como eu tô sozinho no ateliê, eu não tenho ninguém me olhando, fica bem tranquilo. E eu vou fazer algumas fotos sem a barba. A barba tapa muito da nossa fisionomia ali. E eu vou tirar ela pra ver se essas expressões ficam um pouco mais soltas, um pouco mais divertidas assim. E eu também tenho que me soltar um pouco mais, então é um exercício que a gente tem que fazer. E é um exercício que é bem divertido, porque eu acho legal quando a gente pode experimentar e quando a gente é modelo da gente mesmo, vamos dizer assim, esse autorretrato, vamos dizer. E depois de várias fotos bem engraçadas e me soltar cada vez mais, eu noto que sem a barba ficou legal pra ver as rugas e todas as expressões do rosto. E eu escolhi essa foto aqui pra fazer a pintura. Então é essa que eu vou usar como referência. Bom, chegamos agora no momento de transferir a imagem escolhida para a tela e eu vou utilizar esse lápis carvão. Espero que você esteja conseguindo ver, tenha foco. É um lápis carvão, né, normal, esse aqui é o médio, e eu vou utilizar ele justamente para passar essa imagem para a tela e ver como é que vai ficar. Como você pode ver, essa imagem, eu já fiz as listrinhas ali nela, né? Então eu usei um programinha para fazer essas listras no Photoshop Online. Aí eu quadriculei ela toda e agora eu vou passar para essa tela, né? As linhas. Estou procurando fazer as linhas o mais retinho possível, utilizando esse recurso aqui do esquadro. Eu acho que esse recurso é bem interessante para quando a gente vai fazer a primeira vez. E eu estou fazendo dessa forma de olhar e fazer o quadriculado porque eu acredito que seja o mais interessante para mim. Não posso dizer nem que é o mais fácil ou o mais difícil porque eu não experimentei nenhuma forma ainda realmente. Bom, agora eu vou passar o desenho para a tela. Bom, como se trata de um retrato, eu vou tentar fazer o mais próximo possível do que da minha referência, e eu sempre digo que uma das características são os olhos, a boca e o nariz. Ali eu fiz mais uma linha para acertar a altura dos olhos e eu não ficar errando tanto nessa posição dos olhos. E eu continuo fazendo esboço com essas marcações, né, bem firmes assim em relação ao lápis carvão que eu estou usando. Aqui eu vou fazer mais uma marcação, essa é de acordo com a boca mesmo, é para me guiar ali em relação à boca, as orelhas e o queixo. Então eu faço mais umas linhas, né, justamente para me dar essa noção exata dessa posição da boca, do queixo, entre as orelhas ali. Então dessa forma eu me guiei e já fiz todas as linhas guias que eu precisava para mim continuar fazendo meu esboço tranquilamente. E dessa forma acredito que eu vou ter menos problema, né, na hora da pintura.
Como você pode ver, eu fiz já os traços bem marcados e botei sombra, então ficou uma coisa bem dramática, mas dentro daquilo que eu quero, próximo da minha referência. Bom, vamos para a minha paleta de cores. A minha paleta de cores eu vou mostrar para você agora a paleta que eu estou fazendo para pele. Então, geralmente eu uso para fazer paleta de cores de pele é o amarelo, o vermelho, o branco e o azul da Prússia. Nesse caso aqui, eu vou acrescentar também um azul ultramar. Mas uma dica muito importante que eu deixo é quando você for fazer qualquer tipo de paleta é que você misture bem as tintas. Ela tem que ficar muito bem misturadinhas ali, direitinho, bonitaça, sem nenhum problema. E outra coisa é que eu vou deixar um card aqui em cima para você ver um outro vídeo que eu tenho falando sobre paleta de pele. Bom, eu estou usando um pincel agora para colocar a tinta ali na tela, um pincel de cerda sintética, muito fininho, ele é bem lisinho. Mas eu não estou gostando muito dessa aplicação dessa forma, eu acredito que eu vou mudar o pincel porque eu queria mais textura. Uma outra coisa uma dica que eu sempre deixo, e eu acho que é importante, é sempre compensar pelas sombras, pelas áreas de sombras, fazer as marcações mais escuras na pintura. E é um momento que eu fico pensando assim, qual é a melhor maneira de começar a pintar, porque a gente começa a perder um pouco, né, daquelas linhas, guias e todas as outras coisas. Agora eu troquei o pincel e como você pode ver, esse pincel vai deixar uma pintura com muito mais marcas, bem mais interessante, perto daquilo que eu gostaria mesmo, de deixar um certo relevo ali, uma coisa, né, de estabelecer de repente até uma identidade visual na minha pintura. Bom, troquei o pincel, uma outra coisa que está me incomodando é essa referência da foto tá muito amarelada. Eu estou exagerando um pouco nessa cor muito amarelada e não é bem o que eu queria. Vou tentar mudar essa foto e para isso eu vou mexer um pouquinho nessa foto de referência. Eu acho que eu vou deixar ela um pouquinho mais azulada, um pouquinho mais sem tanta saturação. Eu acho que esse é o ponto, é isso aqui mais ou menos que eu quero. Então eu vou mudar um pouquinho essa posição, inclusive eu vou melhorar a posição do celular ali, porque uma das coisas que eu acho que quando você está tendo uma foto como referência, uma imagem, essa referência tem que estar mais ou menos na altura dos olhos, mais ou menos na altura ali da tela, para que não fique tão difícil, que não tenha que desviar tanto o olhar para fazer a pintura. Então eu vou colocar aqui nesse tripé aqui, melhorar esse suporte para ver se me ajuda mais durante o processo. Agora, ok, paleta de cores também, eu vou fazer uma paleta um pouco mais clara, não tão amarelada, puxando um pouquinho mais pro azul, e eu acredito que vai dar uma amenizada aí nesse amarelão todo que ele tava. Uma outra coisa que eu quero falar nesse momento é do pincel que eu estou usando. Esse pincel é um pincel de cerda de porco, é um pincel de cerda natural, ele é um pelo mais grosso, né? Por isso que ele deixa aqueles relevinhos ali, aquelas marcas bem acentuadas do pincel, e é o que eu estou buscando agora, nesse momento, porque eu estou gostando bastante. Então eu vou aplicar ali em cima, tranquilo, sem nenhum problema, para continuar essa pintura aí da forma que eu acredito que vai ficar legal. Começo de novo pelas áreas mais escuras, mais sombras ali e tal, para continuar todo esse processo. Bom, a ideia agora é começar a fazer a parte azul aqui da camiseta e toda a parte do fundo, porque eu vou dar um dia de descanso, vamos dizer assim, para essa pintura, para dar que essa parte aqui toda seque um pouco. Então a ideia é começar a pintar ali de novo o rosto só amanhã. Então vamos ver como é que fica. Até agora eu estou gostando bastante, tá dando bastante trabalho em relação à mescla ali, até porque é a primeira vez que eu estou usando aquele tipo de pincel e também é a primeira vez que eu estou pintando em tela um autorretrato, um retrato dessa forma. E eu estou achando bem legal e bem divertido realmente todo esse trabalho, assim, todo esse momento. E está sendo um aprendizado muito bom. Bom, então agora vamos começar a fazer toda essa parte do fundo e a camiseta, né? E amanhã eu retorno pro rosto ali. Vamos lá. Bom, a tinta que eu estou utilizando aqui é um azul ainda, um azul oceano agora, certo? Ele tem uma cor um pouco diferenciada, assim. Eu deixei ele um pouco mais
líquido, vamos dizer assim, não tão, né? Ele está ainda pastoso, óbvio, mas eu estou utilizando um diluente. E eu aproveito para te dizer que o diluente que eu estou utilizando é o diluente Eco, né? Ele não tem odor e tal, e ele é muito bom para esse tipo de pintura, né? E não só para isso, eu também acabo limpando meus pincéis com ele e tal. Eu utilizo geralmente o diluente Eco e o óleo de linhaça, mas o óleo de linhaça eu uso muito pouquinho mesmo, mais próximo do final da pintura. E para fazer esse fundo agora da tela, eu vou utilizar um pouco do azul de novo, mais o azul da Prússia, certo? Um pouquinho de branco. Também eu vou buscar ali várias mesclas para tentar acertar o fundo e diferenciar da camiseta que está na frente. Não vai ser um fundo muito fácil, pelo que eu estou vendo, e também eu estou testando ali a questão das pinceladas e a questão também das cores, né, para deixar claro, mas não branco o suficiente, não muito branco, na verdade, né, eu quero diferenciar um pouco, quero deixar um ponto de luz sim, mas não que ele fique muito mais claro do que a foto, a imagem do rosto. Então eu vou acertando isso durante esse momento da pintura, e é um exercício muito bom para você também trabalhar a questão de luz e sombra, que eu acho bem interessante. Bom, a parte do cabelo eu optei também por fazer ali bem marcado, né, deixar bem as marcas do pincel. Tô fazendo ele de forma quase fio a fio, vamos dizer, mas ainda com essa ideia de manter toda a tela, toda a pintura, né, com essa questão de deixar essas marcas, né, do pincel. Eu coloco um branco e vou começar a amenizar também esse branco, né? Porque isso é uma das coisas legais da pintura a óleo. Você, quando coloca algo demais ou exagera um pouco mais, você pode fazer pequenos ajustes. Então eu começo agora a dar uma olhada nessa pintura e ela vai pegando essa forma que eu acho já bem interessante já. Bem interessante mesmo porque eu estava buscando, então eu estou gostando bastante. E uma das dicas que eu dou é sempre às vezes dar uma parada, te afastar um pouquinho do quadro e olhar como ele está no geral, e aí voltar a fazer os ajustes, né? Isso eu acho que é bem importante, fazer os detalhes e ajustes ali para manter mais as características mais fortes assim em relação ao rosto, e isso que nos ajuda a fazer um retrato, acredito eu. Bom, agora como você já pôde perceber, eu estou agora nos ajustes finais, né, nos retoques, nos pequenos detalhes, vamos dizer assim, que fazem total diferença às vezes, principalmente quando se fala de retrato. Eu vou acertando algumas questões de luz e sombra da própria boca para dar aquela fisionomia de que eu estou fazendo um bico, né? De eu estou fazendo aquela expressão ali. Na verdade, essa expressão me lembra muito quando a gente bate com um dedinho, né, na quina do sofá ou no pé da mesa, e aí te dá aquela dorzinha terrível, né? E aí a gente faz aquelas caras e bocas, e a minha praticamente é essa aí, né? E eu acho muito legal porque nesse momento agora é o momento de acabamento final, onde eu trabalho ali as questões de luz e sombra bem mais pontuais. Tem algumas diferencinhas, tem algumas mudanças realmente, tem um ponto de luz mais forte. Também noto que tem alguns errinhos assim, mas como primeira pintura no geral eu achei legal de fazer, gostei, curti bastante fazer. Eu acho que eu fico bem animado quando o processo em si, mesmo que o resultado não saia perfeito, o processo em si ele é bacana, eu gosto bastante. Então eu te convido já para curtir o vídeo se você gostou, assinar o canal se não é inscrito, marcar o sininho para receber os vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. Mais ou menos a forma que ficou a tela foi dessa forma assim, com essas marcas, quando a gente vê bem de perto, fica
fica essa textura. Então agora eu vou para assinatura e eu acho que eu fico por aqui. Meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.